Queridos irmãos, irmãs, amigos, sejam bem-vindos à cerimônia de abertura de terra do Templo de Ribeirão Preto, Brasil, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Agradecemos a participação de quem nos acompanha presencialmente e por meio da tecnologia. Temos o prazer de reconhecer o presidente Johnny Alicó, presidente da Área Brasil, que preside a cerimônia, que está acompanhado de sua esposa, Michele Có. Também reconhecemos Irineu Prado, 70 de área, e sua esposa, Daniela Prado, ao qual estou dirigindo também essa reunião a pedido do Elder Có. Nós estendemos nossos reconhecimentos especiais aos líderes da igreja e líderes interreligiosos, governamentais e educacionais que estão aqui presentes. Sejam todos muito bem-vindos. Estendemos nossa gratidão àqueles que serviram no Comitê de Abertura de Terra como voluntários e em outras funções no planejamento e preparação para o evento de hoje. Agradecemos especialmente aos coordenadores locais do Comitê de Abertura de Terra, o irmão João Batista Constante e sua esposa Márcia Ginato Constante. Começaremos hoje com a oração inicial oferecida pela irmã Helena da Silva Bueno Maggio, membro da Estaca Ribeirão Preto, Brasil, Leste. Desde o início dessa dispensação, as cerimônias de abertura de terra para os templos fazem parte da história da igreja. A localização do primeiro templo, revelada a Joseph Smith, foi em Independence, Missouri. Nessas revelações, o Senhor identificou o local para o templo e ordenou que essa terra fosse consagrada e dedicada. Para cumprir o mandamento do Senhor, a igreja realizou uma cerimônia simbólica para iniciar a construção de uma casa do Senhor. Ao celebrarmos o início da construção desta casa do Senhor, lembremos-nos do motivo pelo qual construímos esses templos sagrados, para que possamos fazer convênios sagrados com o nosso Pai Celestial e receber as ordenanças do sacerdócio, que nos ligarão a Ele e ao nosso Salvador, Jesus Cristo. Nosso querido e amado Pai Celestial, nós somos imensamente gratos, Senhor, por estarmos aqui hoje, nesse dia tão especial. Somos gratos, Pai, pela oportunidade que estamos tendo de ter um templo aqui em Ribeirão Preto. Somos gratos, Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos proporcionado e pela alegria que estamos tendo agora, por estarmos aqui e um dia estar em sua casa. Pedimos, Pai, que o Seu Espírito possa estar sempre em nossa companhia, que possamos colocar em prática em nossas vidas os Seus ensinamentos, que possamos estar sempre em sua casa. Essas são as bênçãos que nós queremos agradecer e pedir em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora vamos avançar com o programa da seguinte forma. Nós teremos como primeira oradora a irmã Marli Pimenta Vec, uma pioneira da igreja aqui. Depois teremos o orador, o irmão Arthur Neres de Lira Azevedo. E após, teremos o irmão Héctor Mateus Moreno Benavides. Após esses oradores, cantaremos o hino 185, Quão belos são. E eu retornarei após isso. Em uma linda tarde de primavera, mais precisamente no dia 6 de outubro de 1956, eu e minha mãe dirigimos-nos até as margens do Rio Pardo, para ali, naquele rio, sermos batizados. Muitos dos mais novos estão se perguntando, mas por que num rio? Por que não em pias batismais, como é o normal? Simplesmente porque, naquela época, a igreja alugava casas onde as reuniões eram realizadas. E lá não tinha pia batismal. Então, não tinha templos, aliás, capelas construídas, e então nós éramos obrigados a nos batizarmos no rio. Mas eu devo confessar a vocês
que a cerimônia de batismos no Rio eram muito lindas mesmo. Hoje, só aqui em Ribeirão Preto, nós temos mais de 10 capelas construídas. E muitas delas frequentam mais do que uma ala. Após 3 anos de batismo, em 1959, eu fui chamada para cumprir com uma missão de tempo integral, na Missão Brasil. Era só essa missão que existia. E hoje nós temos 37 missões no Brasil, inclusive a Missão Ribeirão Preto. Após ter cumprido com minha missão, eu retornei para casa, fiquei noiva do que já era meu namorado, do Sérgio, e nós nos casamos naquele mesmo ano. E nós constituímos uma família muito linda, eu, o Sérgio e nossos 5 filhos. Aí começou a nós sentimos a falta de um templo, porque nós queríamos realizar casamento eterno, nós queríamos ter nossos filhos ligados a nós. E no Brasil não existia nenhum templo, tampouco existia templo na América do Sul, onde nós poderíamos nos dirigir para fazer as ordenanças, mas não havia. Então, nós ansiávamos e orávamos muito para termos um templo aqui no Brasil. E isso demorou anos, anos e anos, muito tempo, a gente esperando que isso acontecesse. Finalmente veio a grande notícia. Teríamos um templo no Brasil. Mais especificamente, seria o templo em São Paulo. Imagina, no nosso estado, a 330 quilômetros daqui. Era um sonho que estava se realizando. A alegria tomou conta de todos os brasileiros. A construção do templo foi indo, até que, em 1978, o templo foi dedicado. Membros de todos os cantos do Brasil se dirigiram a São Paulo para assistir à dedicação. E nós também estávamos lá, eu, o Sérgio e meus filhos. Foi uma emoção maravilhosa. Foi um dia inesquecível. Eu me lembro dos mínimos detalhes daquele dia. A praça do templo estava repleta de gente. Membros de toda a América Latina estavam aqui reunidos. Foi muito lindo, muito emocionante. Em Doutrina e Convênios, na seção 84, versículo 4, nós lemos: em verdade, essa é a palavra do Senhor, que a cidade de Nova Jerusalém seja construída para a reunião dos santos, a partir desse lugar, o local do templo. Templo esse que será erigido nessa geração. O Senhor sempre determinou ao seu povo que construíssem templos. Em todas as dispensações isso aconteceu. Ele sempre ordenou a seu povo que construísse esses templos, que eram edifícios sagrados, nos quais os membros dignos da igreja pudessem entrar e realizar seus convênios, para si próprio e em favor dos seus antepassados. Assim, nós sabíamos que era tão importante termos um templo para que a plenitude do Evangelho fosse realizada aqui nessa terra. Nós teríamos que ter um templo próximo a nós. E nós sonhávamos que isso fosse acontecer um dia. Em outubro de 1978, o Templo de São Paulo foi dedicado. Como eu disse, tinha membros de todos os cantos do Brasil. No dia da dedicação, vieram também representantes de toda a América do Sul. E eles vinham com seus trajes típicos. Foi uma coisa muito linda, muito interessante. E nós nos confraternizávamos naquela praça. Após 2 meses, em dezembro de 1978, eu e minha família fomos, depois de uma espera de 17 anos após o meu casamento, não foi nem após o meu batismo, mas após o meu casamento, nós pudemos ser selados
para toda a eternidade. Essa foi uma das emoções maiores que eu tive na minha vida. Ajoelhados naquela sala de selamento, eu e meu marido, nós vemos entrar os nossos filhos para serem selados a nós. Não houve nunca, e nem nunca virá, um momento tão especial como aquele. Nós estávamos muito emocionados, como eu estou hoje. Após essa época, já foram anunciados 23 templos no Brasil, sendo que um deles aqui em Ribeirão Preto. Que maravilha! Era um sonho que tínhamos, mas era um sonho tão leve, tão sutil, que a gente chegava nem a acreditar que um dia nós tivéssemos um templo aqui, em nossa cidade. Eu sou imensamente grato ao Senhor por me permitir ter vivido durante todos esses anos para ser uma testemunha viva de todo o progresso que houve no nosso país e de todo o progresso que houve em Ribeirão Preto. Termos um templo em Ribeirão Preto é um sonho que hoje se realiza. Eu sei que Deus vive, sei que Ele quer o melhor de nós, sei que Jesus Cristo é seu Filho, que Ele morreu por nós, para que um dia pudéssemos voltar à sua presença. Eu tenho um testemunho muito grande, irmãos, muito forte, muito sagrado para mim, de todas essas coisas que eu participei, de todas essas coisas que eu vivenciei. E agradeço isso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Presto meu testemunho da importância da obra do templo. Mês passado fui ao templo fazer o batismo dos meus avós. Senti um sentimento muito bom. Senti que meus avós aceitaram o batismo. Sei o que fiz foi o certo. Em Salmo 121, alegre-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Fiquei muito feliz quando soube que aqui seria construído um templo tão perto de nossas casas, onde que a gente pode vir aqui mais vezes. Sei que Jesus Cristo ama cada um de nós. Sei que podemos confiar nele e sempre seguir sempre podemos para nos consolar. Deixe esse testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. E hoje eu vou falar sobre o templo. E, bom, o templo, como muitos de nós sabemos, é o lugar mais sagrado da terra. E é um lugar onde o céu e a terra se encontram, se conectam, e é onde a gente pode se sentir mais próximo possível do Pai Celestial e de Jesus Cristo. E todos nós, algum dia, já fomos em um templo. Não importa se foi uma vez ou duas vezes, nem o lugar, nem quando. Mas sim que tocou nossos corações, e disso eu tenho certeza. Com isso em mente, eu pergunto a vocês, o que vocês sentiram quando entraram pela primeira vez no templo? Quais foram as bênçãos que o Senhor concedeu a vocês? E vocês sentiram a diferença no estado de espírito de vocês quando entraram lá?
eu tenho uma escritura muito importante que fala sobre o templo, que fica em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 16. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. E aqui basicamente fala que o Senhor, Ele está no templo. Ele está de maneira que nós, assim, não vemos, mas sentimos. E, bom, como o serviço no templo é muito voltado para a família, nós, jovens, aqui da igreja, podemos nos empenhar para fortalecer nossa própria família e sermos um farol de luz para que eles também frequentem conosco a casa sagrada do Senhor. E também podemos prestar nossos testemunhos às pessoas de que o templo é verdadeiramente a casa do Senhor. E como jovem, hoje, eu sei da importância que tem em seguir um caminho reto e sagrado. E sei que um dia, no futuro, nós todos, incluindo vocês, vamos poder colher os frutos de seguir esse caminho reto e sagrado. E sabemos que ir no templo é uma parte essencial e importante para a nossa vida, tanto para o desenvolvimento espiritual pessoal, quanto para a realização de ordenanças sagradas em prol de entes queridos, que temos ou que já tivemos. Contudo, entretanto, se tivermos o objetivo de estarmos frequentemente todos os dias no templo, ou ir sempre quando quisermos, nós temos que pensar nos nossos atos antes. Porque não tem como ir ao templo e sentir a felicidade que você sentiria entrando lá, estando indigno. E, por isso, devemos sempre estar nos sentindo dignos para poder receber essa felicidade que teríamos entrando lá. E quando eu olho para o templo, eu me sinto seguro. E imagino que vocês também devem se sentir. Porque eu sei que o Senhor, Ele está dentro do templo. Quando estamos dentro do templo, nós nos sentimos bem, nós nos sentimos felizes. E quando realizamos o trabalho do batismo e das confirmações, sentimos também o sentimento de realização pessoal que temos quando realizamos. E isso, para todos nós, é importante porque nos traz... nós sentimos que o Senhor nos ama e sabemos que Ele está no templo a todo momento. E Ele nos dá a felicidade, nos traz aquele caminho reto e sagrado. Só basta nós buscarmos Ele. E eu tenho uma escritura também que fala sobre a importância de servir na obra do Senhor, que fica em Mosias capítulo 2, versículo 17. E eis que vos digo estas coisas para que aprendais sabedoria, para que saibais que, quando estáis a serviço do vosso próximo, estáis somente a serviço de Deus. Então, quando estamos realizando o trabalho do batismo e da confirmação no templo, estamos sempre servindo ao próximo e servindo a Deus ao mesmo tempo. Porque aqui diz que estar ajudando os outros, estar ajudando as pessoas que amamos, pessoas que já se foram, vamos estar servindo ao Senhor de alguma maneira. E, irmãos, eu testifico a vocês que a casa do Senhor é um local muito sagrado, é um local muito importante para todos nós. E dentro dele, há as mãos do Senhor. E sempre há a sensação de estar ao seu lado. Estando dentro dele, olhando para ele, vamos sempre estar sentindo ele quando estamos lá. E testifico a vocês também, irmãos, que esse é um momento muito importante para a nossa cidade. As pessoas também que poderão vir frequentar o templo quando estiver pronto. E
que, se irmos nele dignamente, sempre, seguindo o caminho reto e sagrado, nós vamos sentir a infinita alegria do Evangelho que o Senhor prepara para todos nós. Peço meu testemunho a vocês, irmãos, que essa é a igreja verdadeira de Jesus Cristo, que este é o Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo e que o templo, para todos nós, vai ser a maior bênção que vamos ter recebido em todos esses anos de espera que tivemos. Deixo este discurso com vocês, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós agradecemos a irmã Deise Maria da Silva, regente, e seu maravilhoso coro. Muito obrigado pela maravilhosa apresentação. Irmãos e irmãs, temos agora o privilégio de ouvir o Elder Có. Após a sua mensagem, o Elder Có fará uma oração dedicando esse local para a construção de um templo sagrado, o que encerrará oficialmente nosso encontro hoje. Após a conclusão da oração, os convidamos a permanecerem sentados enquanto procedemos com o revolvimento do solo. Depois que o Elder Có e sua esposa tomarem seus lugares para revirar o solo, gostaríamos de chamar todos aqueles que foram convidados a participar do primeiro grupo do revolvimento do solo a se apresentarem. Depois que o primeiro revolvimento do solo for concluído, outros grupos serão convidados a se posicionar e participar do revolvimento do solo. Obrigado, irmãos e irmãs, por estarem aqui hoje. Agora ouviremos o Elder Có. Queridos irmãos e irmãs, autoridades presentes, é um prazer poder estar com vocês aqui hoje. Uma felicidade muito grande em Ribeirão Preto. Num dia típico de Ribeirão Preto, né? Sol brilhando, nesse pedaço de terra maravilhoso, os passarinhos cantando. E eu sou grato pelas palavras que nós ouvimos da irmã Vecchi. Foi batizada em 1956 no Rio Pardo.
dos dois jovens a respeito de como eles se sentem com relação ao templo. Grato pela música. Esse coral foi maravilhoso. Muito difícil um coral ser tão bonito num ambiente aberto assim. Parabéns, estava muito lindo. Trouxeram o espírito para esta ocasião. Muito grato ao irmão e à irmã Constante por terem organizado esse evento e todos que fazem parte do comitê aqui também. 44 anos atrás, eu também vivi aqui em Ribeirão Preto, servindo como missionário. Eu lembro do calor, do calor e passando na frente da Pinguim, lá no centro, e com vontade de entrar lá, mas para tomar um Guaraná. E lembro que de cada 10 pessoas que a gente contatava, só uma se interessava um pouquinho para saber a respeito da igreja. Tinha uma família que me ajudava muito aqui, quando eu era missionário, estava começando a minha missão, e era a família Ginato, os pais da Márcia Constante, que é uma das organizadoras aqui do evento. Como todas as reuniões devem ser guiadas pelo Espírito, né? Doutrina e Convênios 46.2, todas as reuniões devem ser guiadas e dirigidas pelo Espírito. Eu sinto que seria bom ouvir um testemunho da Márcia aqui hoje, já que ela é uma das organizadoras do evento, os pais dela são pioneiros aqui também. Eu não avisei para ela, não sei como é que ela está reagindo aqui atrás de mim. Mas eu queria que você tomasse alguns minutos bem sucintos, Márcia, para você expressar os teus sentimentos aqui, hoje. E aí eu posso continuar com as minhas palavras. Que surpresa! Queridos irmãos, a minha vida foi inteirinha dentro do Evangelho. Quando meus pais se batizaram, eu não havia nascido ainda. E é um círculo a nossa vida. Foi comentado aqui, Elder Có fez missão aqui, fez divisão com um dos meus irmãos, era um jovem, e a minha juventude dentro da igreja. As reuniões eram totalmente diferentes do que hoje acontece. E sempre um sonho, me casar e casar para a eternidade. Aqui muitos estão presentes, fez parte da minha juventude também. E hoje estão aqui. E nos casamos, tanto para a terra, como para toda a eternidade. Meus pais fizeram parte também do crescimento daqui. E como tudo é muito sentido espiritualmente, a gente está aqui podendo sentir que muitos que já se foram lutaram para que fosse construído um dia esse templo. A gente nem sabia quando, mas esse dia chegou. Que bênção para nós podermos fazer parte do reino do Senhor, ver a casa dele ser construída aqui, uma casa muito importante, mas não tanto quanto frequentarmos. Essa casa vai estar aqui e nós precisamos frequentá-la, estarmos à altura de tudo que o Senhor espera de nós. As famílias são eternas, só que não basta ser
são eternas. Nós temos que trabalhar para isso acontecer. Eu sei que Cristo vive. Esta obra está acelerada para a sua vinda. Eu sei que temos um profeta que tanto está nos ajudando a nos preparar para a vinda dele. E, em nome de Jesus Cristo, amém. Obrigado, irmã Márcia. Eu lembro que quando nós chegamos na nossa casa, aqui depois de um dia de trabalho missionário, uma das coisas que sempre tinha que fazer é limpar os sapatos por causa da terra vermelha. Na verdade, é por causa dessa terra vermelha que a Ribeirão Preto é considerada, e a região toda da Califórnia brasileira, né? Uma das mais importantes regiões do Brasil, que fazem o nosso agronegócio ser tão importante no mundo. E pensando nessa terra vermelha, que significa solo fértil, me vem à cabeça alguns exemplos de ensinamentos sobre solos que o Salvador ensinou. Uma delas é a parábola do semeador, que está lá em Mateus 13, de 3 a 8. O semeador saiu para semear, uma semente caiu ao pé do caminho, vieram lá uns passarinhos e comeram essa semente. Ela não conseguiu crescer. A outra caiu entre pedregais, um solo pedregoso. E aí ela começou a crescer, mas não conseguiu ter raiz, por causa do solo pedregoso. A terceira cresceu, mas entre espinhos. As pressões do mundo, o orgulho do mundo, sufocaram essa semente e ela não conseguiu crescer também. Mas a quarta semente cresceu em solo bom, solo que nem esse aqui. E cresceu e deu muitos frutos. Essa é a boa terra. Eu acho que nós podemos dizer que a Ribeirão Preto e região tem uma boa terra em dois sentidos, né? Uma é aquela que Pero Vaz de Caminha escreveu para Dom Manuel logo que ele chegou aqui. Ele disse: aqui, em se plantando, tudo dá. Isso é muito verdadeiro aqui em Ribeirão e região. Agora, toda a cana-de-açúcar que é plantada aqui, ela nos serve temporariamente. A maior parte é transformada em biocombustível e é queimado e vira fumaça. Todo o gado que come nas pastagens desse solo, numa hora ele vai ser abatido e virar alimento e deixar de existir. Agora, o que vai acontecer hoje aqui, quando nós revirarmos esse solo simbolicamente, o que vai ser plantado e vai ser estabelecido aqui, nunca mais vai deixar de crescer. E nunca vai deixar de dar frutos. Porque quando esse edifício estiver pronto, ele não vai ser só mais uma joia arquitetônica aqui da cidade de Ribeirão. Dentro das paredes desse edifício vão ser realizadas ordenanças. E essas ordenanças vão perpetuar relacionamentos familiares. As famílias vão poder ficar juntas para sempre. Não só por essa vida. E a nossa convivência com Deus e Jesus Cristo, ela não vai mais ter fim. Dentro desse edifício que vai ser erguido, essas ordenanças vão nos possibilitar eternizar o que de mais importante nós temos na nossa vida, os nossos relacionamentos com Deus, com Jesus Cristo e com as pessoas que nós amamos. Quando esse edifício estiver pronto, vai ser cumprido aquilo que Jesus Cristo disse a Pedro. Quando ele disse: Pedro, tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Vai ser cumprido aquilo que nós encontramos no final do Velho Testamento, em Malaquias 4:6. E ele, o espírito de Elias, converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais.
Queridos irmãos e irmãs, que nós possamos preparar o nosso solo, no nosso coração, para poder frequentar essa casa. E eternizar aquilo que temos de mais importante, nossos relacionamentos familiares e com Deus e com o Salvador Jesus Cristo. O presidente Nelson disse também que dentro dessa casa nós conseguimos sentir plenamente o Espírito Santo. Quando nós nos batizamos, nós temos a promessa de ter a influência dele sempre em nossa vida. Agora, quando entramos no templo, aí sim o sentimos plenamente em nossas vidas. Todo mundo está convidado para frequentar essa casa. O Senhor disse em 2 Nef 26:33, e convida a todos a virem a Ele e a participarem da sua bondade, e não repudia quem quer que o procure, negro e branco, escravo e livre, homem e mulher. E lembra-se dos pagãos, todos são iguais perante Deus, tanto judeus como gentios. Nós possamos nos preparar para poder frequentar essa casa, receber essas bênçãos maravilhosas do nosso Pai Celestial. Em Doutrina e Convênios 84:20, o Senhor diz, em suas ordenanças manifesta-se o poder da divindade, o poder do sacerdócio de Deus, o poder da expiação de Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Eu deixo essa mensagem nesse dia feliz, histórico aqui para nós, para a igreja, em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém. Agora eu vou proferir, ou ler uma oração que eu escrevi algum tempo atrás, em oração e jejum, para esse dia. Eu submeti essa oração à primeira presidência da igreja. Ela é um pouco mais comprida que uma oração normal, e um pouco mais curta do que uma oração dedicatória de um templo. Eu gostaria, então, que todos agora pudessem baixar suas cabeças e fechar os seus olhos para ouvirmos a oração dedicatória. Nosso amado Pai que está nos céus, nós, teus filhos, aqui presentes com os corações entrelaçados, em amor e harmonia, estamos reunidos para essa inspiradora e significativa cerimônia de abertura de terra do Templo de Ribeirão Preto. Rendemos graças por teres enviado à terra teu Filho Jesus Cristo, cuja expiação, evangelho, igreja restaurada e seus convênios nos possibilitam retornar à tua presença, acompanhados daqueles que amamos, como seres exaltados. Expressamos muita gratidão, também por termos profetas, videntes e reveladores, liderando a igreja e nos guiando para o caminho certo e de felicidade plena. Agradecemos imensamente por termos templos sagrados que se espalham sobre toda a terra, especialmente pela realidade de uma casa do Senhor nesta cidade, no futuro breve. Lembramos com apreço daqueles que foram os primeiros membros da igreja nessa região, por sua coragem, seu sacrifício e por perseverarem mesmo em meio a preconceitos, perseguições e maledicências. O exemplo desses pioneiros tem sido um sustentáculo moral e espiritual para que teu reino florescesse, a partir destes poucos que se mantiveram firmes, para que milhares de santos dos últimos dias pudessem, nesse dia, aqui nessa parte da terra, desfrutar desse momento sublime. Querido Pai, agindo em virtude da autoridade do santo sacerdócio de Melquisedeque e agindo sob direção do presidente Russell M. Nelson, que porta e exercita todas as chaves desse sacerdócio na terra, eu dedico e consagro este local sagrado para a construção do Templo de Ribeirão Preto, Brasil, e a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Rogamos para que possas santificar esse local onde será erguida a tua casa, que a construção do templo possa ser realizada para teu nobre propósito de levar a efeito a vida eterna a todos aqueles que futuramente aqui fizerem e mantiverem os convênios eternos. Pedimos que enriqueça esse solo
para que seja um fundamento sólido para a estrutura a ser levantada, para que a vegetação a ser plantada e cuidada possa crescer com vigor e beleza, a fim de inspirar e elevar aos que transitarem nos arredores e frequentarem essa casa. Que tu protejas a todos os que trabalharem nesta construção, para que sejam protegidos de acidentes e males que os possam atingir. Dê a eles entendimento da natureza sagrada desse edifício e da santidade de propósito das ordenanças que futuramente ocorrerão no interior deste templo. E que sejam envolvidos pela influência do Espírito Santo enquanto nessa obra laborarem, para assim perceberem a tua mão em cada fase dessa edificação. Suplicamos para que possas deter e refrear o ânimo e capacidade de malfeitores e opositores da nossa fé. Que seus esforços não produzam consequências negativas sobre esse local, nem os que aqui trabalham, e que não tenham o poder de ferir a reputação de tua santa igreja. Por fim, Pai amado, ao acompanharmos o estabelecimento desse templo de Ribeirão Preto, que também sejamos imbuídos de construir um testemunho mais sólido, desenvolver mais fé e praticar mais retidão em nossas vidas. Ao participarmos dessa dedicação e consagração, saibamos melhor como dedicar tudo o que temos ou que teremos e consagrar tudo o que somos ou seremos para a edificação do teu reino aqui na terra. E assim podermos retornar à tua presença na companhia daqueles que nos são caros. Essa humilde, mas sincera oração nós te oferecemos nessa ocasião histórica e grandiosa, em nome do nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, procederemos agora à abertura formal da terra e faremos isso por etapas, conforme as designações e conforme eu for chamando os nomes. Nós convidamos então para tomar o seu local aqui à frente, a caixa de areia,
o Elder Có, acompanhado de sua esposa, Sister Có. Então, os seguintes irmãos e irmãs: a irmã Rosilda Cucci, a irmã Marli Pimenta Vecchi, o Elder Prado, 70 diária, e sua esposa, Sister Prado, a irmã Helena Prado,